Arautos de uma era melhor. Pois levou muitos à Sagrada Escritura, a John Wycliffe, a fim de saberem por si mesmos a verdade, resultando que de todos os outros era o menos desejado de Roma. A mente dos homens foi dirigida para a fonte da verdade, que Roma tinha por objetivo ocultar. John Wycliffe começou a escrever e publicar folhetos contra os frates, porém não tanto procurando entrar em discussão com eles, como despertando o espírito do povo para os ensinos da Bíblia e do seu autor. Declarava ele que o poder do perdão ou excomunhão não possuía o Papa, em maior grau do que os sacerdotes comuns, e que ninguém pode ser verdadeiramente excomungado se primeiramente não tiver trazido para si a condenação de Deus. De nenhuma outra maneira mais eficaz poderia ele ter empreendido a demolição da gigantesca estrutura de domínio espiritual e temporal que o Papa erigira e em que a alma e o corpo de milhões de pessoas se achavam retidos em cativeiros. De novo foi Wycliffe chamado para defender os direitos da coroa inglesa contra as usurpações de Roma, e sendo designado embaixador real, passou 2 anos na Holanda em conferência com os emissários do Papa. Ali entrou em contacto com eclesiásticos da França, Itália e Espanha, e teve a oportunidade de devassar os bastidores e informar-se de muitos factos que lhe teriam permanecido ocultos na Inglaterra. Aprendeu muita coisa que o orientaria nos seus trabalhos posteriores. Naqueles representantes da corte papal lia ele o verdadeiro caráter e objetivo da hierarquia. Voltou para a Inglaterra a fim de repetir mais abertamente e com maior zelo os seus ensinos anteriores, declarando que a cobiça, o orgulho e o engano eram os deuses de Roma. Num dos seus folhetos disse ele, falando do Papa e dos seus coletores: retiram do nosso país os meios de subsistência dos pobres e muitos milhares de marcos anualmente do dinheiro do rei para sacramentos e coisas espirituais, o que é amaldiçoada heresia de Simónia, e fazem com que toda a cristandade consista nesta heresia e a mantenha. E na verdade, ainda que o nosso reino tivesse uma gigantesca montanha de ouro, e nunca homem algum dali tirasse, a não ser somente o coletor deste orgulhoso e mundano sacerdote, com o tempo ela se esgotaria. Pois sempre ele tira dinheiro do nosso país e nada devolve, a não ser a maldição de Deus pela sua simonia. Logo depois da sua volta à Inglaterra, Wycliffe recebeu do rei a nomeação para a reitoria de Lutero. Isto correspondia a uma prova de que o monarca pelo menos não se desagradara da sua maneira franca no falar. A influência de John Wycliffe foi sentida no moldar a ação da corte, bem como a crença da nação. Os trovões papais logo se desencadearam contra ele. 3 bulas foram expedidas para a Inglaterra, para a Universidade, para o rei e para os prelados, ordenando todas as medidas imediatas e decisivas para fazer silenciar o encenador de heresias. Antes da chegada das bulas, porém, os bispos, no seu zelo, intimaram Wycliffe a comparecer perante eles para julgamento. Entretanto, 2 dos mais poderosos príncipes do reino acompanharam-no ao tribunal, e o povo, rodeando o edifício e invadindo, intimou de tal maneira os juízes que o processo foi temporariamente suspenso, sendo-lhe permitido ir-se em paz. Um pouco mais tarde faleceu Eduardo III, a quem, na sua idade avançada, os prelados estavam procurando influenciar contra o reformador, e o anterior protetor de Wycliffe tornou-se
regente do reino. Mas a chegada das bulas papais trazia para toda a Inglaterra a ordem precatória de prisão e encarceramento do herege. Estas medidas indicavam de maneira direta a fogueira. Parecia certo que Wycliffe logo deveria cair vítima da vingança de Roma. Mas aquele que declarou outrora a alguém: "Não temas, eu sou teu escudo", de novo estendeu a mão para proteger o seu servo. A morte veio não para o reformador, mas para o pontífice que lhe decretara a destruição. Gregório XI morreu e dispersaram-se os eclesiásticos que se haviam reunido para o processo de Wycliffe. A providência de Deus encaminhou ainda mais os acontecimentos para dar oportunidade ao desenvolvimento da reforma. A morte de Gregório foi seguida da eleição de dois papas rivais, dois poderes em conflito, dizendo-se cada um infalível, e exigiam agora obediência. Cada qual apelava para os fiéis a fim de o ajudarem a fazer guerra contra o outro, encarecendo as suas exigências com terríveis anátemas contra os adversários e promessas de recompensas no céu aos que apoiavam esta ocorrência. Enfraqueceu grandemente o poderio do papado. As fações rivais fizeram tudo o que podiam para atacarem uma a outra, e durante algum tempo Wycliffe teve repouso. Anátemas e recriminações voavam de um para o outro papa, e derramava-se torrentes de sangue para sustentar as suas pretensões em conflito. Crimes e escândalos inundavam a igreja durante este tempo. O reformador, no silencioso retiro da sua paróquia de Lutero Hugo, estava trabalhando diligentemente para dos papas contentores dirigir os homens a Jesus, o príncipe da paz. O cisma, com toda a contenda e corrupção que produziu, preparou o caminho para a reforma, habilitando o povo a ver o que o papado realmente era. Num folheto que publicou sobre o cisma dos papas, Wycliffe apelou para o povo, a fim de que considerasse se esses dois sacerdotes estavam a falar a verdade, quando se condenavam um ao outro como o anticristo. Deus, disse ele, não mais quis consentir que o demónio reinasse em um único sacerdote, mas fez divisão entre dois, de modo que os homens em nome de Cristo possam mais facilmente vencê-los a ambos. Wycliffe, a exemplo do seu mestre, pregou o Evangelho aos pobres. Não contente com espalhar a luz nos lares humildes da sua própria paróquia de Lutero, concluiu que ela deveria ser levada a todas as partes da Inglaterra. Para realizar isto, organizou um corpo de pregadores, homens simples e dedicados, que amavam a verdade e nada desejavam tanto como propagá-la. Estes homens iam por toda a parte, ensinando nas praças, nas ruas das grandes cidades e nos atalhos do interior. Procuravam os idosos, os doentes e os pobres e desvendando-lhes as alegres novas da graça de Deus. Como professor de teologia em Oxford, pregou a palavra de Deus nos salões da universidade. Tão fielmente apresentava ele a verdade aos estudantes sob a sua instrução, que recebeu o título de doutor do Evangelho. Mas a maior obra da vida de João deveria ser a tradução das Escrituras para a língua inglesa, num livro sobre a verdade e sentido das Escrituras, e exprimiu a intenção de traduzir a Bíblia de maneira que todos na Inglaterra pudessem ler na língua materna as maravilhosas obras de Deus. Subitamente, porém, interromperam-se as suas atividades. Embora não tivesse ainda 60 anos de idade, o trabalho incessante, o estudo e os assaltos dos inimigos haviam posto à prova as suas forças, tornando-o prematuramente velho. Foi atacado de perigosa enfermidade.
A notícia disto a notícia disto subitamente por peço desculpa o trabalho insensato foi atacado por gajos. A notícia disto proporcionou grande alegria aos frades. Pensavam então que se arrependeria amargamente do mal que tinha feito à igreja e precipitaram-se para o seu quarto, para lhe ouvir a confissão. Os representantes das 4 ordens religiosas, com 4 oficiais civis, reuniram-se ao redor do suposto moribundo. Tendes a morte nos vossos lábios, diziam. Comovei-vos com as vossas faltas e retratai na nossa presença tudo o que disseste para ofensa nossa. O reformador ouviu, em silêncio. Mandou então que o seu assistente o levantasse no leito e, olhando fixamente para eles, enquanto permaneciam esperando a retratação naquela voz firme e forte que tantas vezes os havia feito tremer, disse: Não hei de morrer, mas viver, e novamente denunciar as más ações dos frades. Espantados e confundidos, saíram os monges apressadamente do quarto. Cumpriu-se a palavras de João. Viveu a fim de colocar nas mãos dos seus compatriotas a mais poderosa de todas as armas contra Roma, isto é, dar-lhe a Sagrada Escritura, o meio indicado pelo céu para libertar e esclarecer e evangelizar o povo. Muitos e grandes obstáculos havia a vencer na realização desta obra. João achava-se sobrecarregado de enfermidade. Sabia que apenas poucos anos lhe restavam para o trabalho. Via a oposição que teria de enfrentar, mas animado pelas promessas da palavra de Deus, foi avante, sem se intimar de coisa alguma, quando em pleno vigor da sua capacidade intelectuais, rica em experiência, ele fora preservado e preparado por especial previdência de Deus para este trabalho.